Deixa eu adivinhar, nesse momento você está tendo que mexer aí num projeto, no seu trabalho, um código-fonte que tem uma série de ifs, de elses, uma regra de negócio aí específica que só de pensar em mexer nisso você não consegue dormir de noite. Esse código macarrônico desgraçado que você não sabe onde começa, onde termina. Então, se você está passando por isso, provavelmente está vendo esse vídeo por conta desse motivo, e eu vou te ensinar como você. Te ensinar um pouco pretencioso, mas vou te orientar como você pode melhorar esse código no seu trabalho aí, no seu projeto, e utilizando um pattern que inicialmente pode parecer um pouco complexo, mas depois que você entender, ele é super simples de utilizar e num vídeo completamente prático. E aí, beleza? Bom, esse vídeo eu vou tentar ser o mais direto ao ponto possível. Pegar um projeto que tem código-fonte do mundo real, certo? É um projeto feito em Python e Django. E vou começar já mostrando a minha tela aqui para você já sentir como é que funciona esse projeto. E aí você vai ver comigo aqui, do início ao fim, como é que a gente vai melhorar esse projeto, como é que a gente vai melhorar o código-fonte desse projeto. E você vai ver que fazendo isso, o projeto vai ficar mais fácil de manter depois, apesar de que você vai colocar um pattern que inicialmente pode parecer um pouco complexo. Depois que você entende esse pattern, ele fica super tranquilo. E com esse pattern você vai conseguir dar manutenção nesse projeto de forma muito mais fácil. Você vai conseguir adicionar novas funcionalidades nesse projeto sem se preocupar em quebrar alguma coisa. Você vai conseguir adicionar testes automatizados, apesar de que não é o foco desse projeto, dessa aula de hoje. Esse pattern vai te ajudar nisso também, porque você vai conseguir manter as coisas separadas, cada um no seu lugar, cada um no seu canto. Você está vendo a minha tela aí já, certo? Tem um projeto que isso considera esses erros aqui do VS Code, às vezes tem essas bugadas, tem que fechar e abrir de novo para normalizar. Mas enfim, você está vendo aqui um projeto do mundo real. Se trata de um projeto de um e-commerce. Eu tentei pegar um projeto com um código que não seja tão abstrato, para a gente poder entender esse pattern. E no final do vídeo, eu vou abrir aqui o quadro, a gente vai entender a parte conceitual, a parte do UML desse pattern, mas primeiro vamos ver a parte prática, porque sem ver a parte prática e já pular para o UML, que geralmente é como você aprende os patterns, não patterns, é mais difícil, eu acho, né? É mais difícil você aprender vendo primeiro conceitual, depois a parte prática. E também escolhi utilizar um projeto em Python, porque qualquer pessoa, qualquer programador de qualquer linguagem consegue bater o olho nisso aqui e entender, né? Se você trabalha com PHP, com TypeScript, com Java, né? Enfim, cada um com seus desejos malucos aí, você vai conseguir bater o olho nesse código e entender o que está acontecendo, beleza? Então, primeiro, vamos explicar como é que funciona esse projeto de uma forma geral. Como eu estou utilizando aqui o Django REST Framework, eu consigo, por conta do Django REST Framework, fazer acesso ao endpoint, a API do meu projeto, via browser, ainda que seja um API REST. Então, vou voltar aqui no browser para vocês verem. Eu tentei focar aqui apenas no que é principal para esse pattern strategy, para vocês aprenderem. Então, óbvio que eu estou desconsiderando aqui toda a parte de autenticação, toda a parte de permissão ou autorização. Então, não é o foco aqui, tá? O foco é apenas o pattern strategy e como que você olha para o código e percebe que o código está pedindo ali para receber o pattern strategy dele. Primeiro explicando aqui, esse projeto tem 3 endpoints apenas aqui que eu deixei disponíveis. O endpoint de listagem de pedidos, certo? É um e-commerce bem simples aqui o que a gente vai fazer. Tem um endpoint onde você vai ver, deixa eu pegar aqui, o detalhe de um pedido, no caso aqui, orders barra o ID do pedido. E tem um endpoint que você aplica um cupom de desconto sobre um pedido.
O Django REST Framework, quando você acessa uma rota que não é GET, como é o caso aqui nessa rota específica, ele te abre um formulário, ele te fala, olha, você não consegue... Deixa eu recarregar essa página. Pronto, ele te fala, ó, esse método GET não é permitido para essa rota, mas, como no caso aqui é um método patch, o verbo patch, desculpa, você pode passar aqui um JSON dentro desse content e chamar o patch aqui que ele vai aplicar. Agora vamos lá no código para você entender o porquê desses 3 endpoints aqui. Estou no código do projeto. Primeiramente vou começar aqui das views. Para quem vem de Rails, de Laravel, do mundo onde o padrão é o MVC, geralmente. Esse arquivo views.python no Django é a mesma coisa que o controller. É um pouco complicado de entender isso de primeira, porque no MVC você tem as views, que é onde você renderiza ali o HTML, mas aqui no caso o arquivo de views é o arquivo análogo a um controller. Aqui você tem apenas a definição das rotas que vão ser acessadas, né, as actions que são acessadas, se você for comparar com o controller. E nesse caso aqui você tem esse decorator aqui só para indicar se é uma rota get, uma rota push, put. No caso aqui tem 2 rotas gets, que é uma order list e order detail, e tem a outra que é um patch aqui para aplicar o cupom de desconto. E o que está acontecendo aqui é muito simples. No order list eu tenho aqui o carregamento de todos os pedidos. Aqui, se você vem do Rails, por exemplo, que também é uma área um framework que eu trabalho, o order é o model aqui nesse caso. No Rails você faria order.all. Aqui você faz order.objects.all. E aí você pega esses pedidos que foram instanciados aqui, passa para um serializer e pega esse serializer e devolve como resposta. Vou abrir rapidamente o serializer aqui, só para vocês darem uma olhada, que é nada mais do que uma instrução de quais campos devem ser retornados. Apenas isso. Então não vou entrar muito em detalhes aqui para não perder o foco que é no Pattern Strategy, beleza? Então aqui você tem no Order Detail a mesma coisa que o Show, no Action Show, no caso, aqui é a Action Index, Rails, por exemplo, e aqui é o Show, onde você mostra o detalhe de um recurso. Aqui, no caso, o recurso é o pedido em si. Então, a mesma coisa, Order, Objects.get, Primary Key, o ID, certo? Somente isso. E aí, no final, você pega esse Order e passa aqui como resposta. E é por conta desse Order Serializer e do Response, que são específicos aí do Django REST Framework, que eu consigo ter o acesso aos endpoints aqui pelo browser desse jeito, de forma mais tranquila, de forma fácil aqui, sem muita dor de cabeça, beleza? E, por último, o mais importante, é o endpoint que aplica o desconto no pedido. Esse Apply Discount Coupon, ele faz a mesma coisa que faz ali no Order Detail, ele instancia o pedido, mas ele também instancia o cupom, pegando o parâmetro Coupon Code que vai ser enviado lá na requisição. E, por último, eu falo aqui, cupom vai ser igual a get object ou 404. Isso aqui é só um atalho também do Django, que ele tenta distanciar o objeto cupom pelo campo code, passando aqui o cupom code, que é o parâmetro. Se ele não conseguir, ele retorna um 404. E aí no final, ele vai tentar aqui um try except, é o mesmo que um try catch, né? Ele vai tentar aplicar o desconto. Esse apply discount, caso ele não consiga aplicar por alguma questão, ele vai retornar um exception. Eu estou capturando essa exception aqui embaixo e retornando. Então, é somente isso, muito simples. Como eu já disse, eu abstraí aqui o máximo de detalhes possível. E vamos aqui dar uma olhada nos models que compõem essa API. No caso aqui você já viu que tem o model order e o model coupon. E você, olhando aqui o arquivo de models, deixa eu fechar essa parte aqui embaixo para facilitar e o foco também aqui. Você tem o model order e o model coupon. Eita, bolei a língua aqui agora. E o model coupon, certo? São duas classes aqui. O model apenas como se fosse
o local que você vai ter ali as regras de negócios e também a modelagem de banco de dados. Nesse caso aqui, como é composto um pedido? Um pedido tem o campo Created At, tem um campo subtotal, que é o valor total antes de ser aplicado o cupom de desconto. Tem o campo total, que é o valor já com o cupom de desconto aplicado. E tem uma associação aqui com foreign key, no caso, né, com o cupom, certo? Também não vou explicar essas informações aqui, porque não é o foco aqui de explicar como funciona o framework do Django, mas apenas que qualquer pessoa aqui de qualquer linguagem, de qualquer framework, está conseguindo compreender que esse pedido tem esses 4 campos aqui. Além disso, você tem o método ApplyDiscount. Já vou chegar nele. Primeiramente, vou explicar aqui também a composição do model cupom, o campo desconto type, desculpa, o campo desconto value e o campo code. O campo discount type, ele é como se fosse um enum, um numerador. Ele pode receber, no caso, os valores que estão aqui definidos nesse discount types. No caso, pode ser percentage, que é igual a 1, ou fixed, que é igual a 3, nesse caso. Então, você tem aqui 3 valores possíveis para um cupom, melhor, 2 valores possíveis para um cupom, para um tipo de cupom, que é percentage e fixo. O discount value é um atributo que vai guardar o valor a ser descontado. Então, se o cupom for do tipo percentage, vamos selecionar aqui, for percentage, e o discount value for igual a 10, significa que é um cupom de 10% de desconto. Se o cupom for do tipo fixed e o discount value for igual a 10, significa que vai ser aplicado R$10, nesse caso aqui, por exemplo, de desconto sobre o pedido. Então, apenas o valor, e aí você define se é fixo ou percentual. O campo code é o campo que vai guardar, por exemplo, o código do cupom, 15% off, Black Friday, enfim, qualquer que seja o código do cupom, que a gente vai localizar lá na view, no controller nesse caso, através do código, certo? O usuário vai tentar aplicar um cupom, ele vai passar o código do cupom, e aí a gente vai localizar o cupom e aplicar. Antes de detalhar aqui o Apply Discount e o Calculate Discount For, que é o foco dessa aula aqui, o foco está dentro desses dois métodos, a gente vai melhorar esses métodos. Vou exemplificar para você aqui na prática como é que funciona essa API. Então, eu tenho aqui no sistema já foram criados 3 cupons. Eu vou focar primeiramente nesse 10% off. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o browser, certo? E você vê aqui que na listagem de pedidos eu tenho 6 pedidos, beleza? Então você tem o Order Details, e aí nesse Order Details a gente tem o valor do pedido, a mesma informação que tem na listagem de pedidos. Pronto, não tem nada demais aqui. A gente também tem aqui no Apply Discount Coupon, eu vou chamar aqui o pedido 1, você dá um enter aqui na URL, ele chama o método, o verbo get, no caso desse endpoint, e te permite, como eu já disse anteriormente, você inserir aqui um JSON, que eu vou inserir aqui agora, e chamar o método patch, que é o verbo patch, que é o verbo aceitado, né, para ser aplicado aqui em cima dessa rota. O que vai acontecer? Eu vou enviar esse cupom, deixa eu enviar, né, em vez de tentar adivinhar o que vai acontecer, vamos mostrar o que vai acontecer. Então, chamei aqui o cupom, ele retornou aqui um 204, então o cupom foi aplicado. Se eu voltar no detalhes desse cupom e dar um F5 aqui nessa página, eu consigo ver que o cupom de R$30 foi aplicado porque era um cupom de 10%, beleza? E agora eu vou voltar lá no código-fonte para a gente entender o que aconteceu. Quando eu chamei aqui o view, o Apply Discount, ele caiu nesse Order Apply Discount cupom, passando o cupom como parâmetro, né? O cupom, no caso, de 10% off. O que aconteceu aqui dentro? Quando eu chamei o Apply Discount, ele caiu aqui no Apply Discount do Order. E o que esse Apply Discount faz? Ele vai calcular o desconto, ele vai chamar o cupom.calculateDiscount for, ele passa aí o próprio pedido como parâmetro,
né? Lembrando que aqui é o pedido. Ele calcula o desconto através do cupom. Aqui embaixo, o cupom, ele vai receber aqui o pedido como parâmetro, vai fazer um processamento aqui do cálculo do desconto e vai retornar um decimal. Como é que funciona o cálculo do desconto? Se o desconto for percentual, como é o caso aqui desse primeiro bloco de código, ele vai verificar aqui o valor do subtotal do pedido, vai calcular o valor percentual em cima do 10%, no caso 10% em cima dos R$300, e aí ele vai retornar aqui 30, nesse caso, certo? Que o full discount é igual a 30, nesse pedido de R$300 que a gente deu como exemplo agora. E tem uma regra de negócio aqui específica que fala o seguinte: se o pedido for criado no ano superior ou igual ao ano de 2023, eu vou retornar o full discount, ou seja, vai ser aplicado o cupom, o desconto total. Se o pedido for criado no ano inferior a 2023, eu vou aplicar o desconto pela metade. Voltando aqui no browser, esse pedido aqui foi criado em 2023, por isso ele aplicou os 10% de desconto completo nesse caso. Novamente, gente, eu estou aqui mostrando um exemplo que é um pouco mais complexo para que você consiga ver que no seu dia a dia você vai lidar com sistemas que têm complexidade, não é algo simples, e para não parecer assim, tá aplicando um pattern em cima de um negócio tão simples desse. Não, você vai ter complexidade, você vai ter cálculos, processamento de regra de negócios, e aí esse pattern se faz necessário por conta disso, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou migrar, vou mudar aqui para o pedido número 2. Pedido número 2, carregado na tela. Qual foi a data de criação desse pedido? Foi no ano de 2022, certo? Você percebe aqui embaixo o ano 2022. O que é que diz a regra desse cupom de desconto percentage? Todo pedido que for criado antes de 2023 tem que ter um desconto aplicado pela metade. Percebe aqui embaixo? Full discount dividido por 2. Então, se a gente aplicar agora o mesmo cupom de desconto, voltando aqui nesse pedido, vamos ver o que acontece, né? Vou copiar aqui novamente. Vou navegar aqui agora para o pedido com ID 2. Lá na tela de Apply Discount. Passo aqui, ó, cupom de 10% para ser aplicado sobre o pedido 2, que foi criado lá no ano de 2022. Aplicou o desconto. Se eu voltar aqui agora na tela de detalhes do pedido e atualizar essa tela, perceba que 10% de 700 é 70. Nesse caso, teria que ser, se fosse aplicar o desconto total, seria 630 aqui, né? O subtotal, o valor total do pedido seria 630. Porém, como a regra de lá do sistema diz, olha, o pedido criado em 2022 tem que ser aplicado o desconto pela metade, ele aplicou um desconto de 35 sobre esse pedido. Óbvio que se o usuário, lá o cliente, né, estiver vendo essa tela de aplicar desconto, ele já sabe, né, ele tem lá as regras no regulamento falando, esse cupom específico tem essa regra, então ele já vai aplicar o cupom sabendo desse detalhe. Então a gente não precisa aqui nesse caso ficar retornando nenhuma informação adicional sobre esse desconto. Se fosse necessário, retornaria. Mas aqui eu estou assumindo que o front e o back estão em sintonia nisso aí, né? Na comunicação com o usuário. Então o usuário já sabe que esse cupom aqui, para esse caso, vai ser aplicado pela metade, beleza? Um último ponto aqui que eu acabei não falando é o seguinte: óbvio que essa modelagem aqui está muito simples, você não tem um pedido, geralmente está atrelado a um consumidor, um cliente, né, ou a um usuário de uma forma mais genérica. E aqui como eu disse, eu abstraí toda essa questão para não deixar muito difícil de entender. Eu estou focando na complexidade de negócio, em vez da complexidade sistemática, de você receber instanciar, autenticar um usuário e tudo mais, focando apenas no negócio, porque aí você consegue ver isso sendo aplicado na sua realidade de forma mais clara, assim, muita coisa, apesar de que aqui já tem muita informação, provavelmente, para algumas pessoas,
Então, eu tentei abstrair o máximo possível para simplificar, ainda mantendo aqui uma certa dificuldade com regras de negócios do mundo real. Então, o cupom aqui, o cálculo foi feito dessa maneira aqui nesse caso. O cupom do tipo fixo tem lá também uma regra, falando, olha, se o valor do pedido, o subtotal, for maior que 1.700, você aplica o desconto. Se o valor do pedido for menor do que 1.700, você vai retornar aqui decimal zero, ou seja, na hora que eu tentar aplicar um desconto, ele vai receber aqui, no cálculo do desconto aqui, ele vai receber o valor zero, e isso vai lançar uma exception no sistema, dizendo que o cupom não pode ser aplicado nesse pedido, porque esse pedido não se enquadra na regra de aplicação nesse caso, do regulamento nesse caso específico. Então, vamos simular aqui agora isso acontecendo na prática. Eu vou copiar aqui o cupom quinhentão off. Esse cupom aqui vai aplicar R$500 de desconto. E vamos abrir aqui o pedido com ID 3 agora. Pedido com ID 3 tem o valor aqui, subtotal, 2.000. A regra fala, se for pedido... Cadê a regra? Aqui. Se o pedido tiver subtotal maior ou igual a 1.700, aplica o cupom. Se não tiver um valor maior ou igual a 1.700, ele retorna zero, então não aplica desconto nenhum. Vamos ver na prática que isso aqui esse regulamento sendo aplicado nesse cupom, nesse pedido. Então vou abrir aqui o pedido com ID 3 na tela de aplicação de cupom. Vou colar aqui cupom code quinhentão off, mandar aplicar. E aí você está vendo que ele foi aplicado, retornou aqui um 204, sem problemas. Se a gente voltar aqui para a tela de detalhes do pedido e rodar, dar um refresh na página, você vê que aplicou os R$500 de desconto conforme a gente já imaginava. E aqui também tem cupom ID associado. Beleza. Vamos voltar agora na regra aqui. Só relembrando, se for inferior a 1.700, não aplica cupom de desconto. Vamos navegar agora para o pedido com ID 4, para a gente dar uma olhada nele. Pronto, pedido com ID 4, valor R$1.200. Então, menor que 1.700, não recebe desconto. Não aplica cupom de desconto. Vamos navegar aqui no browser também para o pedido com ID 4. Naveguei para o pedido. Vamos aplicar aqui o cupom quinhentão. Ele vai retornar para mim um 422, dizendo que o cupom não é válido para esse pedido. Ok, funcionou perfeitamente. Então, você já entendeu aqui a regra de negócio. Só subindo aqui um pouquinho, o Apply Discount, que eu acabei não falando aqui o que está acontecendo, mas de forma muito rápida, simplesmente eu calculo o desconto, como a gente já viu aqui embaixo. Esse cálculo aqui de desconto retorna um decimal, podendo ser 0 ou mais, né? Se o valor do desconto for maior do que 0, significa que o desconto foi aplicado no pedido. Então, nesse caso, eu sigo aqui todo o processo aqui onde eu vou associar esse cupom ao pedido, esse self aqui, né? Voltando, subindo um pouquinho mais aqui, isso aqui é o pedido. Então, self.cupom vai receber cupom. O próprio Django aí se encarrega de fazer a associação desse cupom ID com o order.cupom ID, atrelar o cupom ao pedido. Self.total vai receber aqui uma função max e esses dois parâmetros aqui. Esse primeiro parâmetro, eu estou calculando o desconto e se o desconto nesse caso, em alguma situação, pode ser que seja menor do que 0. Imagine que o subtotal seja igual a 20 e o desconto seja igual a 30. Então, 20 menos 30 é igual a menos 10. Não é isso? Só que eu não posso ter um subtotal igual a menos 10. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Aqui vai ser o equivalente a menos 10, só para exemplificar aqui para vocês. Menos 10. Quando você chama a função max e passa esses dois valores, ele vai pegar o valor que é maior entre os dois. Então, se um cupom, o resultado aqui do desconto for menor que 0, nesse caso aqui menos 10, ele vai
optar pelo valor zero. Então o total vai ser igual a zero. Normalmente isso aqui vai ser maior do que zero, obviamente. Vai ser R$10, 30, 50, seja lá qual for. Então aqui é só uma conferência para que você não tenha uma situação onde o total vai ser um valor negativo. Por fim, a gente tem esse método save, que é aplicado aqui no próprio pedido. Novamente, aqui a gente não está... Aqui a gente está tentando manter o sistema original, do jeito que ele é no Django. A gente não está aplicando aqui Clean Architecture ou Ports and Adapter ou Hexagonal Architecture, seja lá o nome que você quiser dar. Também não estamos aplicando Domain Driven Design, nada disso. Aqui a gente está mantendo da forma original. Óbvio que se fosse um caso de um sistema complexo como esse, eu preferiria uma abordagem mais para o lado do Clean Architecture, Domain Driven Design e tal, onde eu vou ter uma parte com os domínios, uma área ali, uma pastazinha, sei lá, com o código do domínio. Eu teria o order, que seria uma entidade dentro desse domínio, e essa parte de salvar seria delegado para um repositório. Então aqui os models do Django serviria apenas como implementação de repositório ou apenas modelagem, né, o ORM aqui, né, o mapeamento de banco de dados com objeto para fazer a parte da infra, certo? Quem já mexeu um pouco com Hexagonal Architecture e Domain Driven Design tá entendendo o que eu quero dizer aqui. Então seria um código totalmente desacoplado, mas aqui não é o foco no momento, então só para você ver no dia a dia que, ainda tendo um código, mantendo a originalidade ali do framework que você está trabalhando, você consegue aplicar certos padrões. No caso de hoje, o Pattern Strategy. Fiz alguma merda aqui, mas voltei. E aí o que acontece? Se o valor do desconto for maior do que zero, ele aplica. Se o valor do desconto for inferior a zero, aí ele vai retornar um erro, que é o que a gente viu ali agora. Pronto. Esse é o sistema. Essa é a regra aqui. Né? Meia hora depois você conseguiu ter um overview do sistema. É importante para você agora entender como é que você visualiza no seu dia a dia, no seu projeto, um sistema, entende que esse sistema pode ou não ser refatorado utilizando ali o Strategy Pattern. O que a gente tem aqui? A gente tem um Calculate Discount For, que ele está crescendo, tem uma crescente de como é que posso dizer, de regras aqui, de políticas, e eu vou simular agora uma situação que você vai se identificar provavelmente no seu dia a dia, que é o cliente chegando para você falando: agora eu quero uma outra situação aqui para calcular um desconto. A situação vai ser a seguinte: a empresa está comemorando aí 15 anos e eu quero criar um cupom especial para comemoração dos 15 anos da empresa. A regra vai ser um cupom de 15 reais de desconto, já que é 15 anos, para ficar ali, né, proporcional. E eu não quero ter limitação nenhuma. Se você ver aqui embaixo, cupom fixo, tem essa limitação aqui de ser só aplicável a pedidos acima de 1.700 por alguma decisão de política da empresa. E nesse caso não. O cupom especial, ele tem duas... como é que eu posso dizer? Tem duas condições aqui nele. Ele é de 15 reais, ele não vai ter verificação de se o pedido está no mínimo ali específico, e ele só é válido para uma data específica, que é a data do aniversário da empresa. Então, hoje é dia 26 de julho, a gente vai simular aqui uma situação onde a data de aniversário é dia 26 de julho. Tem um cachorro latindo, não sei se vai sair aí, mas enfim, não tem o que fazer. Vamos simular aqui uma situação onde a data de aniversário da empresa é a data de hoje, para a gente poder ver na prática aqui o desconto sendo aplicado, beleza? Como é que seria feito, né, de forma geral aí no seu trabalho? Você teria aqui talvez um else if aqui embaixo, else elif, pronto, elif aqui embaixo, verificando se o self.code, no caso o código do cupom, se ele é igual ao
cupom de desconto que a gente criou aqui para o aniversário, que é aniversário 15 anos. Então eu vou copiar aqui esse cupom, a string desse cupom, vou colar aqui embaixo. Pronto. Pronto. Se o cupom que está sendo utilizado ali for igual a aniversário de 15 anos, eu vou aplicar o cupom desde que a data de hoje, que está sendo executado ali a aplicação do cupom, seja igual à data de aniversário. Qual o detalhe aqui? Se eu deixar essa verificação por último, como está aqui, como o código vem lendo de cima para baixo, né, a verificação vai sendo feita de cima para baixo, ele vai chegar aqui, é um cupom fixo, tá? Só para relembrar que esse cupom aqui é um cupom fixo, um valor de R$15 de desconto. Então, quando chegar aqui, ele vai perguntar, pô, é fixo? É percentual? Não. Então cai aqui. É fixo? É fixo. Então, se é fixo, ele vai entrar nesse Fixed Discount. Beleza? Só que eu não quero manter as regras misturadas aqui. Não quero colocar aí essa verificação dentro do Fixed para ver se é um cupom de aniversário. Eu quero manter as coisas separadas. Lembra que a gente quer já manter organizado aqui, apesar de que aqui ainda não está, as coisas não estão separadas. Então, para a gente poder evitar isso, eu movo essa verificação aqui para cima. Então, ele vai ser a primeira verificação é essa. Então, ela vai ter precedência aqui para a gente poder garantir que ele vai primeiro verificar se é esse cupom de 15 anos, o cupom especial. Caso não seja o cupom especial, ele passa para o próximo para verificar o próximo cupom. Além disso, qual é a outra verificação que a gente precisa aqui? A gente quer verificar a data. Então, se a data de hoje é igual à data de aniversário. Então, para isso, eu vou definir aqui um date, um birthday date, vai ser igual a date. Eu vou importar aqui da lib de datetime do próprio Python, e para criar um objeto do tipo date, preciso informar o mês, o ano, o mês e o dia. Hoje é 26 de julho, então eu vou colocar aqui de 2023, então eu vou informar o ano 2023, o mês 7 e o dia 26. Pronto, essa é a data. Se date, o próprio objeto date me permite que eu verifique aqui se a data de hoje, né, chamando aqui o today, é igual a birthday date. Se for, aí ele aplica o cupom de desconto. Então ele vai retornar self.discount_value, beleza? Se não, ele retorna um decimal zero. Ele não vai aplicar nenhum cupom de desconto. Então, essa é a regra aqui do nosso sistema. Essa é a nova regra que o cliente pediu. Amanhã, se o cara falar assim, eu quero colocar uma regra para Black Friday, uma regra para 16 anos, 17 anos, 20, uma regra para o Dia dos Pais, isso aqui pode ter uma série de regras de negócio diferentes de acordo com o momento que a empresa está vivendo, de acordo com o que o cliente quer naquela hora, o dono do sistema quer naquela hora. Então, quando eu falo cliente, toda vez é o dono do sistema, certo? Não é o cliente que está usando o sistema aqui, o consumidor. Então, você tem que ter em mente isso. Isso aqui pode crescer para um tamanho absurdo aqui. Então, isso aqui vai se tornar um problema no longo prazo, se você perceber que existem essas políticas de cupom e que o cliente sempre pede algo diferente, algo novo. E aí que você entende que o Pattern Strategy pode te auxiliar. Isso aqui é a cara do Pattern Strategy. Por quê? O Pattern Strategy, a premissa é você criar pequenas classes e pequenas instâncias dessa classe, pequenos objetos, contendo algoritmos específicos, e você compor um outro objeto com aqueles algoritmos em tempo de execução. Então, o código rodou, verificou qual algoritmo vai ser utilizado naquele momento ali, de acordo com qualquer verificação. Nesse caso, a gente tem esses ifs aqui, else ifs, e aí ele decide qual algoritmo vai ser aplicado, aplica o algoritmo e pronto. Se amanhã você precisar de um outro algoritmo para uma outra situação, você não precisaria, né, pelo menos mexer nos algoritmos que já existem. Você apenas adiciona novos algoritmos, você tira algoritmos que não são mais necessários sem mexer em todo mundo. Não só isso. Como isso aqui vai estar separado em um lugar à parte,
o código do domínio, que é o cupom, e o order, eles, na maioria das vezes, eles vão permanecer intocados, na verdade. Vão permanecer intocados, ainda que você adicione novas regras. E aí você vai lá para o princípio de Solid, que é o Open Closed. Então ele vai estar aberto para extensão e fechado para alteração. Você não vai precisar mexer nisso aqui, se você precisar adicionar uma outra política de cupom de desconto, enfim. Tá, tudo bem, adorei essa ideia, maravilhoso isso aí, tudo lindo. Mas como é que eu aplico isso aqui? Como é que funciona na prática? O que é que você tem que pensar? Para isso funcionar e para você não precisar fazer alteração direto dentro do seu código de domínio, o seu código de domínio ele tem que depender de uma abstração e não um objeto direto. Porra, ficou agora fudeu na cabeça, agora não entendi, não foi nada mesmo. Então, tudo bem. Vamos fazer na prática aqui. Antes, acabei não mostrando aqui, vamos aplicar esse cupom de desconto no pedido lá, né? Vamos ver isso aqui funcionando. Então, rapidamente vou voltar aqui para o browser, vou copiar esse cupom aqui de desconto. A regra é essa, dia 26, aplica o cupom. No dia do aniversário, o cupom é aplicado. Então, vou abrir aqui o pedido com o ID 6, o ID 5, só para a gente ver ele sendo utilizado. O ID 5 é esse pedido de R$70. Então, vamos abrir aqui também o ID 5, certo? E vamos aplicar esse desconto, aniversário 15 anos. O cupom de desconto foi aplicado. Se você atualizar aqui o pedido com o ID 5, você vê lá que R$15 de desconto foi aplicado. Se a gente mudar para o dia seguinte, vamos simular aqui uma situação onde não tem como mudar para o dia seguinte aqui, então vamos dizer que a data de aniversário é do dia 27, vai ser amanhã ainda. Se eu tentar agora aplicar esse mesmo cupom de desconto, vamos pegar o pedido com ID 6 aqui. Tá? Temos o pedido com ID 6, sem nenhum desconto aplicado. Vamos copiar aqui novamente esse cupom e vamos mudar aqui também na tela de aplicação de cupom de desconto e vamos aplicar esse cupom. Cupom not valid for these orders, ou seja, não conseguiu aplicar o cupom, tá? Foi só para vocês verem funcionando. Deixa aqui com o dia 26. Beleza, agora vamos lá para a prática. Como é, Nonato, que a gente aplica esse bendito pattern nesse código aqui? Como é que a gente faz essa baboseira aí de vamos depender de abstração em vez de um código real? Sim, é difícil a primeiro momento de você entender, se você não mexe não tem esse costume, vai ser um pouquinho difícil. Mas vamos fazer funcionar passo a passo aqui, de forma que fique mais compreensível para você. Aonde é que ele vai entrar? A gente percebe que esse Calculate Discount For, aqui em cima, cupom Calculate Discount For, ele aqui é o ponto de tensão aqui, né? O problema está nele. Então, eu não quero que essas condições fiquem crescendo aqui dentro. Quando eu chamar o Discount Calculate For, em vez de executar o cálculo diretamente aqui dentro do corpo desse método, eu quero delegar esse cálculo para um outro objeto. Então, eu vou precisar aqui dentro de um objeto, já vou deixar meio que declarado aqui isso, um objeto que eu vou chamar ele de Discount Calculator. Esse objeto vai ter um método Calculate. E aí eu vou passar para esse objeto as informações que ele precisa para definir aí o valor que vai ser descontado. Nesse caso aqui, a única coisa que ele precisa, em tese, é o próprio cupom e o pedido, né? Então eu vou passar aqui self como parâmetro e order como parâmetro. Beleza, essa vai ser aqui mais ou menos a estrutura do método que a gente vai utilizar para calcular o desconto. Vamos deixar como está aqui nesse momento e vamos lá criar agora essa abstração aqui. Para quem vem de linguagens como TypeScript, como PHP, C#, Java, você tem lá interfaces, certo? No Python a gente não tem interfaces, a gente utiliza
uma classe chamada classe abstrata. No Ruby isso é um pouquinho mais difícil de fazer, mas você consegue criar uma classe lá também e aí colocar um raise erro dentro do método para indicar daquela classe, para indicar que aquela classe não pode ser instanciada, mas aí tem outras coisinhas que você precisa se preocupar com o Ruby, mas a ideia vai ser a mesma, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? A estrutura do projeto aqui eu acabei não mostrando, mas não é tão importante assim. É basicamente assim, aqui é a estrutura do principal, pasta raiz do projeto. Desconsidera esse dev container, que isso aqui é algo da própria configuração que eu tenho no VS Code. O Django cria uma pasta com o mesmo nome do projeto dentro da pasta do projeto. Então esse e-commerce, strategy, pattern, Django, esse nome super pequeno aqui que eu criei, ele é criado pelo próprio Django dentro da pasta raiz do projeto. Cria pastas com as aplicações em tamanhos reduzidos dentro da aplicação principal, dentro do projeto principal. Se você vem de Rails, tem lá as engines do Rails, por exemplo. É muito mais simples aqui no Django do que no Rails, muito mais, assim, nem se compara, mas a ideia é a mesma, como se fossem pacotes menores representando os pedaços da sua aplicação. Aqui a gente tem um pedaço que a gente chamou de orders, certo? Nesse pedaço você tem lá o model, que são esses models, você tem a parte views, que é mais ou menos equivalente aos controllers, os serializers, entre outras coisas. As migrações de banco e tal. Não vou entrar em detalhes aqui de como o Django funciona, mas é só para você entender que eu estou agora dentro da pasta orders, que representa esse contexto aqui de pedidos. O que eu vou fazer dentro da pasta orders? Eu vou criar uma outra pasta, eu vou chamar de cupom discount calculators, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado cupom discount. Eu poderia chamar de discount calculator também. Não tem. Discount calculator. Deixa cupom discount calculator para ficar mais descritivo aqui, mas enfim, essa é a questão do nome aí, você chama como você quiser. Calculator. Aqui é no singular porque é a classe abstrata que eu vou criar. E o que é que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou definir aqui class cupom discount calculator. É uma classe que vai herdar de ABC. Isso aqui é do próprio Python para você. Eu não sei se eu falei Django na hora, mas é do Python, né? Do Django isso aqui. É como se fosse a definição de uma interface. Uma classe abstrata, isso aqui. Então, isso aqui é herança também dentro do Django. Acabei não falando para quem vem de outras linguagens, isso aqui é uma herança. Essa classe, cupom discount calculator, herda dessa outra classe aqui, que é uma classe abstrata, que define uma abstração. E aí eu vou definir aqui, eu vou utilizar a gente chama isso aqui de decorator, de method. Não, que method? É abstract method. Abstract method. Aqui, pronto. Esse abstract method é um decorator que você utiliza em cima de um método que você queira que seja um método abstrato. Então aqui tudo é abstrato, isso aqui é só contrato, nada disso aqui vai ser instanciado e utilizado. Então def calculation recebe como parâmetro self, isso aqui é do próprio Django também, do próprio Python também, e ele vai receber um pedido e, no caso, um cupom, né, e um pedido como parâmetro. Foi o que eu defini aqui no meu model, não foi? Cupom e um pedido. Bom, continuando aqui, o próprio Python, né, o type hint do Python me permite utilizar restringir os tipos que eu quero que sejam trabalhados dentro aqui dos parâmetros, dos retornos e tal. Então eu vou fazer uso do type hint, dos types aqui do Python. Então eu vou especificar que esse cupom é do tipo cupom, vai importar aqui em cima do model cupom, e esse pedido é do tipo pedido, e que ele, quando eu chamar esse calculate, ele vai ter que retornar um decimal. Então eu vou especificar aqui o retorno também, um decimal, e que
3 pontinhos só para indicar que não vai implementar isso aqui, tá? Order, acabou não importando aqui o pedido, deixa eu trazer aqui. Pronto, order, pronto. Então, essa é a interface da nossa abstração. Ele vai ter um método calculate, vai receber um cupom e vai receber um cupom, vai receber um pedido e vai retornar um decimal. Beleza, agora aqui no model, o que eu vou fazer? Eu vou comentar isso aqui, toda essa parte aqui, só para facilitar um pouco o nosso trabalho. Eu vou focar aqui em cima. O Discount Calculator, ele vai ser o objeto responsável pelo cálculo. Só que, como eu disse, eu preciso fazer com que o meu código dependa de uma abstração. No caso, ele vai depender do cupom Discount Calculator. Antes de continuar, eu acho que vai ficar mais fácil se eu primeiro criar aqui já as estratégias e separar cada um na sua classe. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez da gente trabalhar nesse código aqui agora, no model, vou voltar aqui para a definição dos Discount Calculators. Lembrando, estou na pasta Cupom Discount Calculators, criei aqui a abstração principal, e agora eu vou criar um outro arquivo, vou chamar aqui de percentage cupom.py de Python, e aqui que está a implementação agora das classes concretas, né? Eu vou criar uma classe com o mesmo nome, percentage cupom, e vou dizer que essa classe, ela depende, ou melhor, ela é uma derivação do cupom Discount Calculator. Então, eu vou especificar aqui, cupom Discount Calculator. Pronto. Criamos aqui a classe, percentage cupom, e ela que vai, de fato, calcular o cupom, o desconto, quando for um cupom percentual. Então, vou aqui embaixo, implementar o método calculate. Você percebe que o próprio VS Code já me traz aqui o autocomplete e com todos os tipos aqui, igual como a gente definiu aqui na classe abstrata. Ele já traz para mim tudo meio que autocompletado. Só que agora eu preciso que esse calculate, de fato, calcule o cupom de desconto percentual. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, ó. Vou até recortar, na verdade, não aqui, mas aqui embaixo, que é o de desconto percentual, esse aqui de baixo. Então, eu vou recortar esse trecho daqui, vou vir aqui no discount percentage e vou substituir isso aqui, ó. Deixa eu descomentar isso, arrumar esse código. Pronto. Percebe que é o seguinte, aqui tá falando self discount value, mas aqui na verdade não é mais o self, eu não estou mais dentro do cupom. O cupom é recebido como parâmetro aqui, então eu vou trocar esse self por cupom. Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, em vez da gente ter esses números mágicos aqui, 2023, que ninguém sabe o que significa quando abrir aqui essa classe e trabalhar nela, eu vou criar uma constante aqui que vai facilitar o entendimento quando você bater o olho aqui nesse cupom, melhor nesse código, você entender o que aquilo significa. Então eu vou chamar isso aqui de Discount Start Year. Acho que é um bom nome aqui, Discount Start Year. E isso vai ser igual a 2023. Então, Discount Start Year, e aqui embaixo eu faço referência a essa constante no nosso sistema. Beleza. A parte de percentage está pronto. Eu vou dar um Ctrl Shift S aqui só para eu criar um outro arquivo derivado desse e vou chamar de Fixed Cupom Discount. E aqui eu vou trocar o nome de percentage, vai ser Fixed. E vamos copiar, vamos recortar esse trecho aqui que faz a implementação desse algoritmo e vou colar ele aqui no Fixed Cupom. Mesma coisa aqui em cima, vou dar uma arrumada no código. Espera um pouquinho. Pronto. Esqueci de... Na verdade, eu coloquei em cima do calculate, né? É aqui embaixo. Pronto, agora sim. Vou dar uma arrumada nesse código. Descomento isso. E agora aqui também, em vez de ser self, ele vai fazer referência a cupom. Discount value, vou arrumar isso aqui embaixo também.
Outra coisa que tem, outro número mágico que tem é esse 1700. Esse 1700 aqui também não tem muito significado, então a gente pode trocar isso aqui por mínimo total for discount. Mínimo total for discount, certo? E aqui vai ser igual a 1700. Aqui embaixo eu faço referência a essa constante também, self.minimum total for discount. Beleza, o fixar de cupom também já está pronto, funcionando. Agora a gente tem que criar, vou dar um Ctrl Shift S novamente, e antes disso eu vou voltar aqui no model só para a gente dar uma olhada novamente. A gente tem agora um outro cupom, que é o cupom de 15 anos de aniversário. Eu vou criar um cupom com esse nome, porém para manter o padrão vou criar um nome em inglês, vou criar um cupom em inglês, mas representando esse cupom ou essa regra de negócio, essa situação. Então, vamos dar um Ctrl Shift S aqui. Seria 15th no caso, birthday, né? Birthday. Então, 15 anos, aniversário de 15 anos. E aqui também eu vou atualizar o nome para ser 15th. Tá certo lá em cima? Tá, 15th birthday. Pronto. Então, cupom de 15 anos de aniversário. Vamos copiar lá, né? Novamente o trecho. Vamos recortar esse trecho aqui que representa esse cupom, essa política, essa regra de negócio. Eu sempre reforço nesses termos porque significam as mesmas coisas. Essa estratégia, certo? Já que a gente está falando do Pattern Strategy. E aqui embaixo a gente tem aqui era para estar retornando decimal, né? Eu esqueci de dar esse return. No final das contas ele não aplicou o desconto, tudo certinho, mas era para ter um return aqui, tá? Que acabei passando direto, era para ter um return. Funcionou lá porque não teve nenhum retorno aqui, ele retornou none e aí ele já converte esse none aqui, já tinha uma verificação, né? Se for igual a none, ele retorna decimal zero. Bom, mas enfim, é um detalhe aqui, não se preocupe muito com isso. O cupom aqui está pronto. Eu vou só fazer o seguinte. Com 15th birthday, eu vou modificar esse date aqui para cima, tá? Vou manter esse birthday date, vou criar uma constante com o mesmo nome que eu dei aqui embaixo. Birthday date. E aí, para ficar no padrão, né, eu vou fazer desse jeito. Eu vou colocar esse... Deixa. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Pronto. Vou vir aqui para cima. E aí, nessa parte de baixo do código, eu vou apenas verificar se date.today é igual a self.birthday date. Beleza. Também tenho que importar date not defined. Não importou o date? Ah, tá. Vamos importar o date aqui. Por uma razão. Ah, isso. Que eu não utilizei o date nos outros cupons, então por isso que não apareceu aqui. E esse self também faz referência a cupom em vez de self. Ok. Temos agora o seguinte cenário. Cupom Discount Calculator, que é a abstração. 15 Birthday cupom, que é a implementação do cupom de desconto referente aos 15 anos de aniversário da empresa. Fixed cupom, que é o cupom genérico quando for fixo. E o percentage cupom também genérico quando for... Genérico que eu falo é que não tem regra específica, como é o caso do 15 Birthday, né, cupom. Mas tem a regra lá de percentage geral, que é essa daqui. Então temos 4 classes agora, temos uma abstração e 3 implementações. Agora vamos voltar lá para o model para ver como é que a gente vai fazer isso funcionar. Aqui no model eu preciso dizer, olha, esse Discount Calculator
vai ser passado por parâmetro em algum momento para dentro do cupom, e esse cupom vai usar esse discount calculator na hora de calcular o desconto. Não vai existir mais isso aqui, certo? Eu vou até remover isso aqui. Vou tirar isso daqui e vou colocar aqui nas views, porque a view que vai ser responsável por isso daqui a pouco. Então vamos deixar isso aqui na view por enquanto. Volta aqui para o model. A view novamente é como se fosse o controller, beleza? Volta aqui para o model e agora pense assim: como é que eu vou receber esse discount calculator como parâmetro? Preciso de um método setter para isso. Então vou especificar aqui embaixo um método def set discount calculator. Ele vai receber como parâmetro o self do própria classe aqui do Python. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou receber um objeto discount calculator e o tipo dele vai ser também discount. Na verdade é cupom discount calculator, beleza? O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer self igual self.discount calculator. Aqui em cima a gente tem esse objeto, né, da score discount calculator, vai ser igual a discount calculator. Aqui eu preciso fazer um ajuste, porque por estar utilizando o Django, quando eu instanciar esse cupom, por padrão, se eu chamar esse self underline discount calculator, ele vai dar problema, vai dar erro. Então eu preciso deixar um valor default, vou deixar none como padrão, só para ele, quando instanciar esse cupom, no próprio Django, quando instanciar esse cupom, não dá problema, só para evitar algum problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever o construtor do Django, no model, no caso, def init, vou sobrescrever, e aqui embaixo eu vou falar, ó, self.discount calculator vai ser igual a none, vai ser igual a nulo, nada, certo? Só para evitar problema. Aí o que acontece? Já que ele pode ser nulo, isso aqui vai dar um problema para mim quando não tiver definido um discount calculator. Eu não consigo chamar o calculate nisso aqui. Então, só para simplificar, eu vou colocar uma verificação aqui do seguinte: se self.discount calculator is not none, ele faz isso aqui. Se não, se for igual a none, eu já retorno 0. Pronto. Resolvido. Beleza? Aqui eu preciso dar um return. Pronto. Então agora, o que é que eu estou falando aqui? Como é que ficou o nosso sistema? Tem um cupom. Cupom recebe tem um método setDiscountCalculator que recebe como parâmetro um objeto do tipo cupom discount calculator, e aqui eu estou dependendo da abstração novamente, certo? E não da implementação. Eu sei que todo mundo que implementar o cupom discount calculator vai ter um método calculate, que é o que a gente tem aqui no 15 birthday, no fixed coupon. Todo mundo tem um método calculate e que tem essa assinatura aqui que eu defini no contrato. Recebe o cupom, recebe pedido, retorna um decimal com o valor calculado lá do desconto. Pronto. Então agora o meu model... Cadê o meu model aqui? Quero o model. Cadê o model? Pronto. O meu model ele está dependendo de uma abstração e não de uma implementação concreta. Isso permite com que lá fora, em tempo de execução, a depender da situação, eu fale para esse cupom: olha, o calculador que vai ser utilizado vai ser o fixed, vai ser o 15, vai ser o percentage. E o cupom discount, o model cupom, a entidade, se fosse pensar em entidades aqui no caso, ele não tem que se preocupar em fazer essa decisão. Essa decisão está em outro local. Onde é que está essa decisão? Eu coloquei aqui no view, certo? Então preciso alterar o nosso código. Vai ficar na view, que é equivalente ao controller, mas o ideal é que a gente tivesse um factory para criar o cupom. Então vou deixar meio caminho andado para uma factory
Só que eu não vou criar uma factory porque é um outro pattern. Para não misturar os patterns, eu faço uma outra aula depois em cima desse projeto, se for o caso, onde a gente aplica o pattern factory e aí a gente vê como isso funciona. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um método, vou modificar isso aqui, ó, order, vai receber o pedido, vai instanciar o pedido, e cupom vai ser igual. Eu vou criar um método privado aqui chamado load cupom, passando como parâmetro aqui o código do cupom. Isso aqui, né? Esse request.data.get cupom code. Eu vou lá nos parâmetros recebidos no patch lá do apply discount. Eu chamo isso aqui, certo? Mando aqui o JSON, o código do cupom aqui dentro. Ele vai pegar esse código do cupom aqui. Então, vou pegar esse código do cupom, passar aqui para dentro. E aí, o que é que eu vou fazer? Aqui embaixo, vou definir um método chamado load cupom, que recebe como parâmetro um coupon code, no caso, que é uma string, e ele vai retornar um cupom. Isso aqui, quando esse método load cupom for executado, ele tem que devolver um cupom, beleza? Para ser utilizado aqui em cima. Eu vou apagar essa lenda aqui e agora eu vou fazer o seguinte: aqui embaixo eu vou recortar essa lenda 28 e passar ela aqui para baixo, porque aqui que eu vou instanciar o cupom, né, do mesmo jeito que já estava funcionando. Se não encontrar o cupom, ele devolve 404, se encontrar, ele instancia. E aqui embaixo eu vou também precisar do discount calculator, e eu vou criar uma variável aqui, discount calculator, certo? Calculator. E também vou criar um outro submétodo aqui, responsável apenas por instanciar o calculator. Então vou fazer aqui o get discount calculator. Ele recebe como parâmetro o cupom. Aqui embaixo, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui embaixo eu crio um outro método chamado get discount calculator. Ele recebe como parâmetro o quê? Ele recebe como parâmetro um cupom. Então aqui, cupom, do tipo cupom, e retorna um cupom discount calculator. Pronto, é isso que esse get discount calculator faz. Tá separando aqui as coisas, já deixando meio caminho andado para a aplicação do pattern factory, né? Aqui embaixo a gente vai reaproveitar esse trecho de código que a gente tinha comentado. E aí o que acontece? Se o código, no caso não é código, né? Se cupom, que recebi como parâmetro aqui, cupom código é igual ao aniversário de 15 anos, eu vou instanciar o 15 discount aqui, birthday cupom. Pronto. Esse cupom que vai ser instanciado se o código for esse. Vai ser instanciado 15 birthday cupom. Vou apagar esses comentários aqui. Não precisa, já que está pequenininho agora, fácil de entender. Não precisa ter comentários explicando aqui muita coisa. Esse self, esse aqui, todo mundo vai ser igual a cupom. Alterei aqui todo mundo de uma vez. E aqui a mesma coisa, tem que dar um return, tá, gente? Return. Aqui também um return. Se for percentage, eu vou instanciar o percentage cupom. Se for fixed, eu vou instanciar o fixed cupom. Pronto, é isso. Deixa eu carregar aqui o fixed cupom, acabou não carregando. Beleza. E deixa eu ver, aqui também carregou. Cupom discount calculator, ele trouxe. Tá, vamos continuar aqui. Esses erros estão acontecendo porque não terminei aqui em cima o cupom. Aí, quando eu terminar tudo, ele corrige e aí você vai ver tudo funcionando. Então, esse get discount calculator, ele vai ser responsável por instanciar uma dessas três classes
concretas que implementa um cupom Discount Calculator abstrato. Beleza? Beleza. Aqui no Load Cupom, o que é que eu fiz? Eu tenho o cupom carregado aqui, instanciado. Tenho aqui agora qual o Discount Calculator que vai ser aplicado. E agora eu vou fazer cupom ponto. Lembra lá da classe, do método que a gente criou? O método set Discount Calculator, que recebe aqui um Discount Calculator qualquer? Pronto, é ele que a gente vai chamar aqui agora. Set Discount Calculator, passando como parâmetro esse Discount Calculator aqui em cima, que a gente acabou de instanciar. Por fim, retorno um cupom, que é esse cupom que a gente montou aqui bonitinho. Pronto. Tudo certinho, funcionando. Não sei porque que ele acusou esse erro aqui. Deixa eu tentar entender. Function with declared type cupom. Ah, tá. Então, porque aqui, se eu estou especificando que vai retornar um cupom, em todos os caminhos aqui tem que retornar o cupom. Eu vou deixar isso aqui como um opcional. Optional. Também desconsidere algumas coisas aqui que são específicas do Django. Se aqui está opcional, aqui também no Discount Calculator tem que estar opcional. Então vou fazer a mesma coisa aqui, dizer que é opcional aqui. Se ele não encontrar nenhum, ele não passa nada. Então, optional. Pronto. Cadê? Não carregou o optional. Beleza. Então agora sim, temos o set Discount Calculator. Óbvio que a gente poderia avançar um pouco mais aí deixa eu fechar isso aqui. Nas restrições, ou talvez criar um cupom default para ser retornado, caso não encontre nenhum. Tá? A gente pode melhorar isso aqui se quiser, na medida que a gente for precisando. Mas desse jeito, mantém a simplicidade ainda, fácil de entender e funciona sem nenhum problema para a gente. Voltando aqui de novo para as views, né? Só para revisar, o que é que a gente tem? Apply Discount Cupom, ele em vez agora de instanciar o cupom aqui dentro, ele vai chamar o Load Cupom. O Load Cupom vai instanciar o cupom para a gente, vai definir qual Discount Calculator vai ser aplicado. Se amanhã você precisar de uma outra regra para uma Black Friday, por exemplo, para o Dia dos Pais de 2023, enfim, qualquer que seja a situação especial que você queira criar um cupom específico ou uma regra específica para aquele cupom, você cria isso aqui, certo? Mas não vai precisar mexer em outra parte do código. Se for para isso que você precisar mexer, você não precisa entrar aqui no cupom e alterar nada, a não ser que você adicione outro tipo de cupom, mas ou é fixo ou é percentual. Você pode ter outras regras aqui que não diz respeito à estrutura do cupom em si, mas se for uma data específica e tal, e não precisa alterar o model cupom para isso. Não precisa alterar também o model do pedido para alterar o cupom. O código referente à regra de negócio, a parte mais importante do sistema que não pode bugar, não pode entrar bug aqui, vai estar intacta. Não precisa mexer nisso, a não ser que seja muito específico a alteração que você precisa fazer. Mas, via de regra, você não precisaria mais mexer nisso aqui. Você vem aqui, cria um cupom novo, cria uma verificação nova aqui e pronto. Seu load cupom vai retornar o cupom que você precisa. Você poderia extrair isso aqui para um factory, ou até todo mundo aqui, né, para um factory, e onde você cria um cupom pronto, já com tudo instanciado e fácil de testar. Aqui a gente não está falando de testes automatizados, mas desse jeito que está aqui, você pode criar testes específicos para o cupom fixo, que vai ser muito fácil de fazer. Você só tem que testar um método calculate, se ele vai receber, vai verificar ali alguns parâmetros, vai retornar ou zero ou vai retornar um desconto. O teste para percentage de cupom também fica muito fácil de fazer. Um teste para o 15 Birthday Cupom também é muito fácil e direto de fazer, um teste muito pequeno, específico, concentrado nesse algoritmo. Então, isso vai facilitando a sua vida até mesmo para adicionar testes automatizados, certo? Depois, lá na frente, a gente pode aproveitar esse mesmo projeto e aí criar um aulão mostrando como adicionar testes automatizados em projetos que não têm testes automatizados, que é muito comum ainda hoje.
Então isso aqui não é o foco ter testes automatizados, mas poderia ter, a gente pode ver isso lá na frente. Bom, a gente refatorou o código, certo? A gente tem aqui as views, a parte aqui do controller responsável por instanciar e montar aqui o cupom. Cada implementação numa classe separada. E aqui a classe abstrata, que define o contrato. E o nosso model cupom agora depende do contrato e não de uma... Depende de uma abstração e não de uma classe concreta específica. Isso te dá também manutenabilidade. A palavra é difícil. Manutenabilidade, porque quando você implementa algo para uma abstração, para você trocar os cupons ali, adicionar novos cupons, você não mexe mais no código central do seu sistema. Beleza, né? Agora a gente precisa testar só para ver se está tudo funcionando certinho. Eu vou pausar o vídeo, vou fazer uns testes aqui rápidos, já que eu não tenho nenhum teste automatizado para dar um clique aqui, tá tudo indicando para mim se está funcionando ou não. Vou ter que testar na mão, só que você não precisa ver eu testando isso. Então, já eu continuo. Bom, antes de continuar aqui, logo na hora de testar, eu abri aqui o terminal, rodei o servidor e já percebi aqui um problema que é o seguinte, tá dando aqui cupom, inicializar, circular import, pronto. Circular import basicamente é porque eu tô tendo nesse cupom discount calculator aqui, nessa abstração, eu tô importando o order.models para trazer aqui os tipos cupom e order, certo? Beleza, tô trazendo isso aqui dentro. Só que lá no order, se eu entrar aqui no model, eu também estou importando o cupom discount calculator, porque eu estou dependendo da abstração aqui agora, e não mais dependendo da implementação. E é isso, né, me dá essa dor de cabeça, que agora eu tenho que resolver essa dependência circular. O model depende do cupom discount calculator, o cupom discount calculator depende do model, e aí ferrou aqui, né? O que é que eu posso fazer? Existe uma forma lá no... Eu só tô tendo essa dependência aqui, né? Porque eu tô utilizando... Cadê o cupom discount calculator? Tá aqui, pronto. Porque eu quero utilizar os tipos aqui do Python para deixar o negócio mais restrito, mais fixado ali. Como é que a gente pode evitar isso? Bom, se você não é do Python, não precisa se preocupar com isso, porque não vai ter esse problema para você. Você vai ter outra forma de resolver isso. Aqui no Python existe o type checking, que é uma constante que você pode utilizar na hora de importar, onde ele só vai... Enfim, não vou explicar detalhes aqui, mas é só para evitar esse problema de dependência circular. Aí aqui embaixo, eu preciso... Se eu salvar, ele vai dar problema, eu preciso... usar cupom e order dentro de aspas. Isso também é uma coisa muito específica aqui do Python, tá? Abstrai isso aí na sua cabeça se você não é de Python. Se você é de Python, você sabe o que está acontecendo aqui. É nóis. Bom, continuando aqui, o que acontece? Vou pausar novamente o vídeo para poder testar. Agora eu realmente vou testar. Eu só voltei aqui só para mostrar que estava com esse problema de dependência de importação aqui circular. Bom, rodei meus testes manualizados aqui e aparentemente está tudo funcionando depois desse refactor. Então vocês viram na prática como é que a gente pega um código que precisa do pattern strategy e aplica o strategy nesse código. Agora eu preciso explicar para vocês a parte conceitual, tá? Para isso eu vou abrir aqui o board para vocês. Eu vou desenhar aqui, mostrar minhas habilidades artísticas de desenho e mostrar para vocês aqui como é que a gente interpreta o diagrama UML desse strategy e faz a correlação desse diagrama com o que a gente implementou aqui agora. Quando você olhar o diagrama é foda, né? O diagrama de classes do strategy, você vai ver que ele define uma classe chamada um componente, vou chamar assim, né, para facilitar, chamado strategy, tá? Strategy, esse tá vendo aqui como se desenhar bem, né? Strategy, que nada mais é do que a abstração, certo? Strategy
é a abstração. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui desse quadrado, porque aqui embaixo eu vou ver se eu desenho outras coisinhas também. Eu vou apagar esse G aqui. Ficou um pouquinho feio, né? Ficou muito bom. Então, só para ficar mais claro aqui, strategy. Pronto, piorou mais ainda aqui, né? Beleza. Esse componente strategy, ele vai ter vamos chamar aqui um método, né, público, que define qual é o contrato de uma estratégia em si. Nesse caso, eu vou exemplificar aqui um método público com o nome execute. Meu Deus, eu tô parecendo uma criança de 3 anos desenhando, cara. Porra. Nem bebi. Aqui, execute. Ah, porra, até que pariu, não é possível. É sempre assim, eu sempre treino para desenhar nisso aqui e sai esse cocô. Bom, execute. Beleza? Tem o método execute. Esse método é um método abstrato. Isso aqui é uma abstração. A classe concreta, que a gente vai definir aqui embaixo, por exemplo, fazer de novo. Agora eu vou fazer esse quadrado bonito. Bom, a classe concreta que implementa essa abstração, vou chamar aqui de concrete. Concrete STR de strategy. Pronto. Temos uma concrete strategy e temos outra concrete strategy. Vou chamar aqui de concrete strategy 2, certo? Todas elas herdam ou implementam, depende da linguagem de programação que você estiver utilizando, de strategy. Então isso aqui é uma derivação do strategy, certo? E eles vão implementar os métodos executes concretos também. Então vai ter aqui um execute e aqui também vai ter um execute. Deixa eu chamar assim, execute e execute. E aí, comparando com o que a gente fez, eu vou copiar e colar aqui um trecho do código em cima disso aqui, só para vocês entenderem a ideia. Então, a gente tem uma abstração, a gente criou uma abstração no nosso projeto, nessa aula que a gente fez. Deixa eu pegar a imagem, um print do código dessa abstração, e aí vocês vão ligar as pontas aqui agora. Vamos fazer agora uma leco concrete se comunicar, tá? É isso aqui. E óbvio que ao colar isso aqui, eu tô cagando a porra toda, mas vamos lá, vou conseguir, vou chegar lá, Vamos trazer isso para cá, trazer isso para cá de volta, dar um pequeno zoom aqui, certo? Então, isso aqui é esse strategy, tá? Isso aqui é uma abstração. No nosso caso, a gente tinha lá o cupom Discount Calculator, certo? Vou diminuir mais um pouquinho, porque eu acho que você também deve estar enxergando isso aí, né? Então, isso aqui é a abstração, equivale a esse strategy, certo? Vou colocar aqui em cima assim, pronto. O concrete, a gente tem lá, eu vou pegar só 2 exemplos, tá? Para não ficar muita informação aqui na tela. Vamos pegar um print aqui dessa imagem. Um Ctrl C aqui. E vamos ver se dessa vez vai vir sem cagar. Deu uma leve empurradinha aqui, mas tudo bem. Esse aqui equivale a uma estratégia. O fixed cupom, certo? O cupom fixo é uma estratégia implementada. Isso aqui é a classe, a implementação concreta da sua abstração, certo? Então você tem o fixed cupom, que é uma implementação concreta, e você tem também, por exemplo, lá no refactory que a gente acabou de fazer, você tem o percentage cupom.
vou colar aqui em cima. Pô, mais claro do que isso agora, cara. Aí também, né? Tá mamão com açúcar agora para entender, né? Obviamente. Então você tem a estratégia em si, que é a abstração, e você tem as classes derivadas dessa abstração. No nosso caso, em vez de ter execute, a gente tem calculate. Vou dar um zoom aqui. Mais um pouquinho de zoom. Pronto. Agora sim. Tá vendo aí, né? Não sei o que você está vendo. Pronto. Então, em vez de execute, a gente tem o calculate. E em vez, aqui embaixo também, de execute, nas classes concretas, a gente tem calculate seguindo o mesmo contrato do calculate aqui na classe abstrata ou na interface, seja lá qual for a maneira que você estiver trabalhando aí na sua linguagem de programação. Pronto. Isso aqui é o strategy. E aí existe no strategy, quando você vai ver o diagrama ML, além desses dois componentes aqui, existe uma outra paradinha aqui, que é... Eu vou desenhar aqui com verde mesmo, essa porra. Não, dá pra mudar aqui para lilás, pronto. Que é o que eles chamam de contexto. Então a gente tem aqui, ó, o context. O context é a parte interessante aqui do nosso projeto, que é o que a gente mexeu ali. O context tem dentro dele um atributo privado chamado strategy. Isso aqui, no caso, no diagrama UML. E tem um atributo público chamado set strategy. Acho que aí você já conseguiu associar lá com o que a gente fez. Eu acho. Espero. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou apagar isso aqui embaixo. E vou ampliar um pouquinho isso aqui. Porque vou colocar um outro método aqui. Vou colocar uma cor especial aqui, vermelha. Pronto. Laranja. Laranja já tem ali, né? Então eu vou colocar vermelho nessa porra. Aqui embaixo eu vou chamar de do something. Beleza. Esse do something, ele vai fazer uso do strategy. Antes da gente mostrar essa parte, eu vou também trazer aqui um print bonitinho lá do código. Esse aqui você quer ver. O print para associar. Não sei que você já associou aí, né? É só para fixar e confirmar a associação que você fez aqui, ó. Eu até deixei esse print bonitinho aqui para você poder ver onde uma coisa se relaciona com a outra. Esse context nada mais é do que o nosso cupom. O strategy do nosso context nada mais é do que esse underline discount calculator. Simples. O set strategy nada mais é do que o set discount calculator. Então você já consegue ver como tudo se relaciona aqui, como tudo se liga. Strategy é o discount calculator, tá aqui privado. O set strategy, set discount calculator, e do something, esse do something, aí que tá. O do something é o nosso calculate discount. Esse calculate discount aqui é esse do something. Então, quando você tá associando aqui uma coisa com a outra, deixa eu ver se dá para ver tudo aí direitinho, acho que dá. Ora, peraí. Pronto. Então, no seu código, quando você chamar o do something lá, e agora não voltou a funcionar a caneta, pronto. Esse do something aqui, ele vai delegar a execução do algoritmo para uma das classes abstratas que você está vendo aqui. Ou melhor, para uma das classes concretas, para um dos objetos concretos que você está vendo aqui. Então, o set strategy, você já viu que é esse set discount, e o strategy
é o próprio Discount Calculator aqui. Deixa eu apagar toda essa arte aqui. Pronto, então é isso. Quando você... Esse do sampling é um método público que o seu contest, no caso aqui o cupom, ele possui. Eu vou chegar um pouquinho para cá, para a direita. Eu acho que você não está enxergando. Aí, agora sim. Então, quando você chamar o do sampling, é esse calculate discount chamando o discount calculator.calculate. Percebe que ele está vindo aqui, ó, discount calculator.calculate, que é isso aqui. É essa delegação aqui, ó, certo? Você está delegando para uma outra classe, para um outro objeto, o algoritmo que vai ser executado. É isso, cara. O strategy pattern, quando você vê esse diagrama ML aqui atrás, sem esse sprint de código, é apenas isso. Nada mais do que isso. De primeira é um pouco complicado de entender. Sim, às vezes é um pouco complicado de entender, mas não tem nada além disso. Tem um diagrama ou outro ML que apresenta também um outro componente, nesse caso, que é o client. Eu vou chamar isso aqui de client, ó, vou dar um print, vou selecionar também aqui no trecho, só para vocês entenderem. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto. O client é esse carinha aqui, é o load cupom que a gente tem, que é a parte externa. Aí agora eu não consigo mais selecionar o print. E ferrou. Tá piorando mais ainda aqui, mas tudo bem. Vocês vão entender a ideia. O client é justamente o código externo que define qual cupom que vai ser utilizado. Então lá no nosso código, se eu voltar aqui para o código, vou voltar para o código aqui só para facilitar para vocês entenderem somente essa parte aqui. Então vou voltar lá para o VMware. Bom, aqui no código você tem aqui no arquivo views, que equivale ao controller, esse load cupom e o set discount calculator. Pronto, esse é o client do nosso strategy. É ele que define qual vai ser a estratégia utilizada e atribui essa estratégia ao contexto, que no nosso caso é o cupom. Então, essa é a essência aqui por trás do Pattern Strategy. É bem fácil de entender, bem tranquilo, tá? Vou voltar aqui de novo pro... Então, achei aqui para finalizar. Então, é bem tranquilo de entender. Vocês viram que não tem nenhum segredo, certo? Mas depois que você entende o funcionamento do strategy, não tem segredo. Você consegue aplicar em qualquer sistema. Aqui, novamente, eu abstraí toda a questão de autenticação, de login de usuário. A modelagem ali também está um pouco simples, mas ainda assim continua com a complexidade ali que o negócio exige. E você conseguiu ver de ponta a ponta na prática, primeiramente na prática, para depois a gente partiu por último para o diagrama ML, só para você fazer no seu cérebro aí o bind das informações, né? Você conseguiu associar o que o diagrama ML tem com o código que a gente manipulou aqui, que a gente refatorou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa um like aí para mim, porra, não custa nada você deixar um like. Deixa um comentário falando o que é que você achou, o que é que você concorda ou discorda, que assunto você deseja que eu aborde relacionado aí a design, arquitetura de software, e vou continuar gravando mais aulas aí de acordo com os feedbacks de vocês. Beleza? Então valeu, por hoje é isso e até a próxima.